Fala pessoal, tudo certo? André Tenório aqui, analista político internacional. Como eu falei para vocês, o intuito do meu canal, além de fazer análises políticas do que está acontecendo, né, também é trazer para vocês dicas de livros, dicas de leituras que você possa entender o contexto atual de certas situações, mas também a história de certos países. O livro que eu estou lendo no momento é Os Artigos Federalistas, do Alexander Hamilton, John Jay e James Madison. É esse livro aqui. Esse livro aqui simplesmente serviu como base para a formação da Constituição americana, tá, galera? São 85 artigos que os três pensadores elaboraram na época. E só para contextualizar para vocês, foi uma época que os Estados Unidos ele saiu da independência americana, da guerra contra o Reino Unido, né, por sua independência. E então esses três pensadores criaram esses 85 artigos. Para quê? Na época, hoje os Estados Unidos têm 50 estados e na época tinha 13 estados, apenas 13 colônias, pode-se dizer assim. E os três pensadores tinham a ideia de que construir uma república confederada. Então, os federalistas, no caso, né? É uma república federalista. O que é república federalista? Seria a união desses 13 estados para a formação de um único governo central, porém com esses três estados independentes, apenas respondendo ao governo central, que serviria apenas para administrar os três estados e também defender o suposto país, no caso acabou se tornando os Estados Unidos da América, né, de ameaças externas, tá? Então são 85 artigos, porém por que o título do nosso vídeo é Jornada 1/8? Porque a minha ideia é gravar 8 vídeos. Assim que eu vou lendo 10 em 10 artigos, vou passando para vocês o resumo e tudo mais, porque apenas um vídeo só para os 85 artigos seria muito extenso, tá? Então, eu tenho alguns pontos que anotei aqui, artigo por artigo, né? Então, a Constituição Americana, para quem não sabe, foi apenas uma Constituição só e inalterada. Diferente, por exemplo, do Brasil, que já passamos por várias constituições, até agora nem a de 88 está dando certo ainda. O artigo 1, que é o inaugural, o que acontece? Esses 85 artigos foram escritos para dois jornais, para convencer os nova-iorquinos na época. O estado de Nova York já existia, era um dos 13 estados, e Nova York estava em cima do muro. Então eles escreveram esses 85 artigos para tentar convencer o povo de Nova York a votarem a favor da proposta feita por eles, tá? O que acontece? Posteriormente, após a aprovação desses artigos federalistas, da votação do Estado de Nova York para a união de um governo central, então eles serviram como base para a Constituição Americana. Então, o artigo 1, meio que o Hamilton explica que escrevemos esses 85 artigos para convencer a população de Nova York, enfim. Foi mais ou menos uma explicação da base que serviria para a Constituição Americana, os 85 artigos, tá? O artigo 2 ele já começa a entrar nas ameaças externas. Então, alguns artigos ali vai ser focados em relação à preocupação com ameaças externas. Porque os Estados Unidos, à época, tinha recém saído de uma guerra contra o Reino Unido, então eles tinham receio de possíveis guerras, inimigos externos, estrangeiros, pudessem vir e entrar em guerra com eles. Então, o artigo 12 é sobre os perigos da força e influência estrangeira. Considerar a nova Constituição a unidade da América. Então ele já ressalta isso no artigo 2, já falando que precisamos ser um país unido para nos protegermos de uma ameaça externa. Tá? O artigo 3. A América Unida é mais propensa a preservar o povo de ameaças externas. Através de um governo nacional, terá mais opções de pessoas e funcionários para servir a nação, podendo escolher os mais sábios. Além disso, ameaças externas serão repelidas. Caso o partido governante de um ou dois estados se rebelar, os outros estados não serão atingidos e nenhum governo nacional. O que ele quer dizer com isso? É que o governo nacional é mais propenso a se defender de ameaças estrangeiras, né? E como vai ter mais pessoas, mais opções desses 13 estados para escolher os seus líderes. E não apenas cada estado. Digamos que cada estado fosse independente, que era o contra-argumento aos pensadores aqui. Tinha um outro grupo político que defendia que dos 13 estados cada um fosse independente. Então, poderia ocorrer de ser mais frágil.
E apenas, tipo, cada estado escolheu os seus líderes com base nas pessoas que estão nesse estado. Então, juntando os 3 estados, vamos ter mais pensadores, mais sábios que possam liderar o nosso país, tá? Então, ele quis dizer isso no artigo 3. O artigo 4. Em um governo nacional, pode-se aplicar recursos de defesa de qualquer estado com facilidade, que não se encontraria em governos estaduais por falta de ajuste mútuo. Ou seja, os 3 estados poderiam criar um governo nacional, além também da sua defesa, focada nos 3 estados. Cada estado, então, corroboraria para que criasse a defesa nacional desse estado nacional que eles queriam criar. Beleza? O artigo 5, aqui passar para vocês. Caso ocorrer separação dos estados por conta de vaidade ou ambição, é fácil de ocorrer guerras entre si, fazendo com que prefiram se proteger fazendo alianças com nações estrangeiras do que se proteger com alianças entre si. Ou seja, aqui já dá um alerta. Olha, se os 3 estados forem independentes entre si, pode ocorrer guerras entre eles mesmos. Foi o que aconteceu na Europa, galera. Só você pegar como exemplo, a Alemanha, quando entrou em guerra com a França, com o Reino Unido, é exatamente isso que ele quer dizer. Os 3 estados, com cada ambição ali entre si, é mais propenso a eles fazerem aliança com o estrangeiro para se defender do seu estado vizinho. Então, por isso que ele já traz aqui, ó, os 3 estados independentes, pode ter guerra, vai ter vaidade, vai ter ambição, que é do homem, no caso, né? Então, é mais fácil nós nos unirmos, ficar criar um país só, uma unidade federal só, e que seja mais pacífico. Por que eu até passar para vocês aqui, por que está criando esse medo? É para convencer o pessoal de Nova York a votarem a favor da criação dos Estados Unidos da América em apenas um governo federal, tá? É mais ou menos isso, mas também não está mentindo. Se nós pegamos a história, como eu falei, na Europa aqui, por que foi criada a União Europeia? Justamente para os países não entrarem em guerra entre si. Exatamente isso. Teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, então o pessoal falou, não, basta, agora vamos criar uma unidade nacional, que foi no caso a União Europeia, para que nós temos laços econômicos, laços de livre circulação, até mesmo leis em comum para evitar guerras entre os países. É mais ou menos isso. O artigo 6. Os homens são ambiciosos, vingativos e gananciosos. O curso da história mostra que a harmonia entre soberanias independentes não prevalece. Foi o que eu falei, inclusive, no artigo anterior. Paixões pessoais, amor pelo poder, preeminência e domínio, desejo de poder ou ambição de segurança ou igualdade, além da rivalidade e competições de comércio, são alguns dos motivos. Nações vizinhas são naturalmente inimigas uma das outras, a não ser que se coligam numa república confederada. Exatamente, está endossando no artigo 6 o que ele falou no artigo 5. Além também, ele traz aqui a parte do comércio, porque um país, quando vê que o outro está prosperando mais, vai querer invadir. Trazer para vocês como exemplo. A Venezuela com a Guiana. A Guiana foi o país que mais cresceu em 2024. O Maduro lá viu que a galera começou estão se dando bem com petróleo e tudo mais. As empresas americanas estão indo lá extrair petróleo na Guiana e já começou a querer ensaiar uma possível invasão na Guiana. Foi exatamente pegar o artigo 6 aqui desse livro, cabe como exemplo. São países vizinhos, a Guiana já pertencia à Venezuela, porém a Venezuela viu que a Guiana está prosperando, começou a enriquecer, a Venezuela falou, então vou invadir vocês aí. É mais ou menos isso. O artigo 7. Caso os estados forem independentes, haveria disputa por terra, principalmente após reivindicação dos Estados Unidos em sua independência. Além disso, cada estado determinaria sua política comercial, ou seja, cada estado fosse independente, no caso, né? Cada estado poderia adotar sua política comercial. Eu quero ser mais protecionista, eu quero ser mais liberal, enfim. É isso que ele está trazendo para vocês. Gerando distinções, preferências e exclusões, criando atrito entre os estados. Foi o que eu citei anteriormente aqui. Então, um estado vai prosperar mais que o outro, a Pensilvânia vai prosperar mais que Connecticut, ou Nova York vai prosperar mais que Massachusetts, então haveria atritos entre os estados, caso fosse independente, no caso, né? A América precisa ser unida, caso contrário, qualquer inimigo externo utilizará maquinações e artifícios. Divide, ente, impere. O que ele quer dizer com isso? Dividir para conquistar. Então é isso que ele quer dizer. No artigo 7 aqui, além do que eu citei anteriormente, a questão das divisões, os estrangeiros também veriam com bons olhos essa divisão. Afinal, se você vê a América dividida, então é mais fácil de conquistá-la.
Então, por exemplo, os 3 Estados Unidos e um governo federal seria muito mais forte do que os 3 estados, cada um por si. Além de questão de defesa, como você tem aqui, política comercial, os próprios estados entrando em guerra entre si. Então, ficariam os Estados Unidos totalmente fragilizado, né? O artigo 8. Caso os estados sejam independentes, os exércitos sempre terão que estar de prontidão, fazendo com que a população tema o controle militar na iminência sempre de uma invasão, ao contrário de um governo raramente exposto, no qual a população enxerga o exército como um vigilante, mal necessário. Caso os 3 estados fossem independentes entre si por conta dessas ameaças de vizinhos, ameaças externas ali, o que acontece? Os estados teriam que deixar sempre o exército de prontidão, uma iminência de uma invasão. Então, o que ele diz aqui? Um Estado unido vai deixar apenas o exército como vigilante. Um exército sempre à prontidão para caso tenha uma incursão de uma guerra, caso os estados fossem independentes, ficaria mais propenso que o Estado ser mais autoritário, porque teria mais exército na rua. Vou citar o exemplo aqui, o regime militar no Brasil. A ameaça do comunismo aqui na América do Sul fez com que o exército brasileiro ficasse em prontidão. O que aconteceu? Mais poder ao exército, a população temia o exército, ao contrário do que ser um governo federal, onde o exército vai servir apenas como vigilante, o mal necessário, que ele gosta de citar aqui, né? Então seria apenas para isso. A população temeria menos o seu exército e não teria esse receio de que o exército poderia ter mais controle e até mesmo influência política dentro do seu estado, tá? O artigo 9, ele afirma: uma união firme é a oportunidade para a paz e a liberdade dos Estados, como barreira contra a divisão interna e insurreição. Montesquieu, em O Espírito das Leis, aqui Hamilton traz Montesquieu, um autor francês, diz que uma confederação entre vários Estados pode sustentar quaisquer corrupções internas. Primeiro, porque não iriam atribuir autoridade a quem quer usurpar, ou seja, os 3 Estados entre si e uma união iriam ver, não vamos atribuir poder para aquele líder lá, porque ele pode usurpar o poder. Então, não seria apenas um vigilante, seriam 3 estados, cada um sendo vigilante ali, fiscalizador do seu possível presidente, né? Além disso, ele fala, segundo, porque quem quiser uma influência excessiva sobre um deles, alarmaria os demais. Ou seja, quando um estado vê que está oprimindo o outro, os demais estados já iam falar assim, não coloca mais tarifa ali, não começa a se engraçar, querer invadir outro estado ali, porque a gente está de olho em você. Nesse sentido, tá? Terceiro, caso algum subjugador subjugasse o outro estado, os demais iriam se contrapor. E por último, caso ocorra uma insurreição, os outros estados têm condições de reprimi-la. Tanto uma insurreição como um outro estado querer subjugar o outro estado. A Pensilvânia quer subjugar Nova York. Enfim, os demais estados iriam intervir para que isso não ocorresse. Tá? E o artigo 10, chegando ao fim aqui desse vídeo, para explicar para vocês, né? Que são os 10 artigos que eu li primeiro. A liberdade para a divisão, é o faccionismo que ele gosta de citar aqui. O faccionismo é como se fosse a divisão. É igual ao ar é para o fogo, um alimento sem o qual ele expira instantaneamente. Contudo, abolir a liberdade, que é essencial à vida política, porque ele não nutre o faccionismo, seria tão insensato quanto desejar a eliminação do ar, que é essencial à vida. Opiniões próprias, amor e paixão do homem é livre, e deve ser a primeira finalidade do governo. Aquilo é a base, um dos pilares da Constituição americana, que é a liberdade de expressão. Por que ele traz isso aqui? Que em relação ao homem tem suas opiniões, o homem tem sua paixão, o homem tem seus amores. E o governo deve defender isso. É o pilar central. Tá trazendo para os dias atuais, os Estados Unidos eles são tão liberais que tipo a própria liberdade acaba fazendo com que o país dá certo, no caso, tá? Pegar um exemplo aqui, por exemplo, o X não seria abolido nos Estados Unidos como foi no Brasil. Não seria ficar fora do ar, enfim, porque os Estados Unidos preza a liberdade de expressão. E aqui ele fala, olha, não é porque o fogo se alimenta do ar que nós vamos cortar o ar, porque você cortando o ar, ou seja, a liberdade, a vida morre. Então, sem liberdade, não há motivo de existência. A liberdade é tudo. E esse é um dos pilares, artigo 10 aqui, é um dos pilares da Constituição Americana, que inclusive até hoje a cláusula pétrea, que é a liberdade de expressão. É uma coisa que nós brasileiros
não sei se um dia a gente vai conseguir entender isso daí, né? Como que é a liberdade de expressão na raiz mesmo, como é feita nos Estados Unidos, tá bom? Então foram esses 10 artigos que eu li, os artigos federalistas, tá? Dos 3 pensadores americanos, esse livro aqui, tá, galera? Então, fica a dica para vocês de leitura. No outro vídeo, no vídeo 2, eu vou ler do 10 até o artigo 20 e assim por diante, do 30 até o 40, do 40 até o 50, do 50 e 60, do 60 e 70 e do 70 até o 85. Daí vai ser 15 por final. Mas é isso, beleza, galera? Tipo, o intuito aqui é trazer livros, trazer análises. E hoje eu comecei com os federalistas. O primeiro livro a indicar para vocês, para quem quer entender a Constituição Americana, quem quer entender a pedra fundadora dos Estados Unidos, que molda hoje os Estados Unidos na questão da liberdade, da liberdade de expressão, por que os Estados Unidos têm essa liberdade, por que os estados têm essa independência entre si, por que o governo central é meio que limitado, os estados têm liberdade em relação à saúde, em relação aos impostos, por que os estados americanos são independentes? Por conta disso, porque lá atrás os 3 estados tiveram que fazer uma votação para ver se queriam um governo federal ou não. E também os pensadores aqui meio que cederam também aos estados a sua própria liberdade. Então, esse que foi a pedra pilar fundamental para a fundação dos Estados Unidos. Beleza, galera? Quem puder curtir o vídeo, curta. Quem puder compartilhar, eu agradeço muito. Se inscreva no canal aí, ativa o sininho. Vai ter vídeo todos os dias aqui no meu canal. Um abraço.